desde que você partiu. Sobreviver é insuportável depois que você sumiu. Vejo seu sorriso por onde quer que eu vá. Parece que tudo conspira, insiste em me levar pra onde você está. As lembranças me perseguem como um filme a se repetir. Meu pensamento vive em você e eu não consigo fugir. Vamos parar o tempo e recomeçar. Me perdoa, por favor, por todas as vezes que eu te fiz chorar. Vamos parar o tempo, deixa eu te dizer. Tô com saudades de você. Tô com saudades de você. Está no ar o programa Laboratório Cultural, um programa de bate-papo, poesia, cinema, música e muito mais. Um espaço destinado para a troca de experiências, onde o elemento principal é a cultura. A apresentação, Matus Silva. Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais um programa Laboratório Cultural. Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham. Saudações laboratoriais. É uma alegria enorme estar com vocês nessa terça-feira, dia 24 de maio, para mais um programa Laboratório Cultural, esse ambiente onde nós nos reunimos para fazer as nossas experiências e onde o principal ingrediente é a cultura. Hoje eu estou aqui nos estúdios só com o meu amigo Augusto. Renan hoje não pôde comparecer, está com os problemas pessoais para resolver. Promete que vem na quinta-feira, ficaremos aí no pé dele. E hoje quem me acompanha aqui com essa maravilhosa companhia é o Augusto. Augusto, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Matus, boa noite aos ouvintes e que assistem a Labfonia, o Laboratório Cultural. Boa noite a todos vocês, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria te receber aqui, a galera realmente está acompanhando a gente aí pelo aplicativo do Radiosnet, pelo labfonia.com no navegador, nos acompanha também pelo YouTube, nossa transmissão no YouTube. Todo mundo sabe que o convidado que vem aqui, eu já cansei de falar aqui que esse não é um programa de fofoca, mas todo convidado que vem aqui vem contar pra gente, né? Vem contar pra mim, vem contar pra cidade em si, um pouco da sua história, né? Da sua trajetória. Então eu queria que você começasse, né, o programa contando pra gente, inclusive, como que foi a sua infância. É uma pergunta que a gente faz pra todo mundo que vem aqui, assim, como é que foi a sua infância? Então, foi uma infância normal, daquela de jogar bola e estourar o dedo e tal, ou foi uma infância mais diferenciada, só preso dentro de casa jogando videogame? Nascido na década de 80, né, a gente tem mais um contato com a rua, não tinha ainda o advento da internet, nem os smartphones nas mãos da criançada, como hoje eu vejo nas mãos dos meus filhos, sendo utilizado aí como uma matéria corriqueira. Então, a Vila Coringa, né, cara? A primeira coisa que vem à minha mente, assim, na época de infância é Vila Coringa. Eu fui criado durante muitos anos ali no bairro e ali a gente sabe que é uma zona periférica, né, de Barra Mansa e, infelizmente, ainda hoje existe uma carência de acessibilidade no quesito cultura, no quesito esporte, né, entretenimento. E eu não escapei dessa máxima aí que a maioria dos jovens da minha época passaram. Então eu tive a felicidade de, ainda morador do bairro Vila Coringa, conhecer a capoeira. Conheci a capoeira em meados da década de 90, ainda bem jovenzinho, estou com 37 anos. E ali naquela época, com poucas opções de esporte, cultura e lazer, eu comecei a me dedicar à capoeira.
ali junto com o mestre Tatu, junto com os sobrinhos dele que me davam aula na época, que era o Sapo, né, o José Francisco, e o Aurélio Francisco, que é o Margoso, que até hoje o Margoso é meu professor, é meu contramestre, né, ele tá ali acima de mim na cadeia hierárquica do grupo ao qual eu pertenço. Mas até eu chegar hoje aqui para dar essa entrevista, muita coisa rolou. Foi difícil, não foi muito fácil, né, cara? A gente sabe que a realidade de um jovem periférico hoje ainda é complicadíssimo, mas a minha também foi deveras complicada. Pai operário, né, metalúrgico, trabalhador da SPM, antigo museu ali. Minha mãe trabalhava muito em casa, fazia salgados para vender. Eu me lembro muito bem que com 9, 10 anos eu colocava uma caixa de isopor pendurada no ombro e ia ali para as proximidades, né, Vila Nova, Vista Alegre, para aqueles campos de futebol ali onde já havia alguns festivais de futebol, para vender o salgado e complementar a renda em casa, que era muito difícil. E aquilo ali também fez parte da minha construção, né, cara, da pessoa que eu sou hoje, que eu procuro ser. Evidentemente, ainda estou em construção enquanto ser humano, né, desconstruindo algumas coisas, né, e reconstruindo outras que eu acredito que são melhores. Mas, enfim, estudei no Colégio Pereira Inácio, ali em Saudade. O pessoal que estudou comigo lá, e aí, galera, beleza? Olha aqui, o cara do Pereira chegando, hein? E sempre atrelado à capoeira, né, cara? Caminhando ali do lado do mestre Tatu, caminhando com o contramestre Margoso, na época professor. E hoje, com 37 anos, eu sou soldador, sou especialista em soldagem. A minha predileção, assim, na área de profissão é a solda. Gosto muito de soldagem, eu domino diversos processos, diversos materiais de base, diversos materiais de adição. Até o início desse ano eu trabalhei na CSN e estive lá responsável por uma oficina onde a gente tinha uma escolinha de solda e eu treinava alguns colaboradores, fazia também reciclagem de alguns colaboradores e sempre praticando a capoeira. Saía da CSN, às vezes fazendo turno, né, cara, e às vezes saía tarde da noite, ia pro treino e sempre treinando. Em 2017, 2018, depois de muito meu mestre, meu contramestre ficarem ali insistindo, cara, você tem que dar aula, rapaziada, o Augusto vai dar aula, mas eu ainda resistente com a ideia. A creche Nova Esperança na Vila Maria foi uma das impulsionadoras dessa ideia de o Augusto, um soldador, capoeirista, dar aula de capoeira. A creche começou a impulsionar de que forma? Ela abriu as portas, me cedendo ali para o grupo e para mim especificamente o espaço da quadra, onde desde 2018 a gente ministra a aula de capoeira ali, sob a batuta do mestre Tatu, evidentemente. São aulas sempre dentro dos padrões de metodologia de ensino e didática do Grupo Guardiões do Quilombo, que é o grupo que existe em Barra Mansa desde o dia 10 de maio de 1987. Foi o primeiro grupo da cidade a realizar um evento, um festival de capoeira na cidade. Tá tudo documentado, tem jornal, tem recorte de jornal, tem diversas matérias aí da época que a gente guarda com muito carinho, faz parte do acervo Guardiões do Quilombo, fica tudo lá na casa do mestre Tatu, mas a gente tem cópias. Algumas pessoas, alguns participantes do grupo que se interessaram em pesquisar têm ali acesso e podem tirar algumas cópias disso para guardar para as posterioridades também. Mas voltando ao assunto de 2018, aí eu comecei a caminhar nessa de dar aula, de aprender junto com alguns alunos, e eu venho ministrando essas aulas ali toda segunda-feira às 19 horas, atrás da mina. Fica na quadra da creche ali, eu acho que é bem fácil de encontrar. Entrou a Vila Maria, segunda rua esquerda, volta um pouquinho ali do lado do posto de saúde. E também estive ministrando aulas no Ponto de Ação Cultural aqui no centro, no PAC, no ano de 2020. No ano de 2020 eu dava aula ali.
Então conciliava o trabalho, né, que é lá na CSN, e as aulas durante a noite, algumas aulas remotas também durante a pandemia. A gente teve bastante horas de aula remota por conta desse afastamento e distanciamento social que era necessário até que chegassem as vacinas, que graças a Deus chegou, né? Chegou, mesmo com tudo contrário, chegou. Mesmo que... Com toda, mesmo enfim, com toda a dificuldade que nós sabemos, né? Elas chegaram e estão surtindo efeito, porque as mortes, graças a Deus, diminuíram. A gente já pode... drasticamente. Isso, a gente já pode voltar a pensar. Evidentemente que o normal não vai haver mais, né? Eu acho que é um novo... Definir o parâmetro de normal é muito complicado agora, né? É um novo normal agora, né? Se a gente conseguir chegar a um novo normal. Eu acredito que, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Mas, enfim. E culminando com agora 2022, após passagem também pelo Conselho Municipal de Cultura, onde você fez parte. A gente trabalhou bastante tempo junto lá. A gente formou boas parcerias e... O conselho também foi algo que abriu assim um leque de oportunidades na minha vida, porque o meu objetivo ali era única e exclusivamente me doar. Eu sei que o pessoal às vezes pode achar que o conselheiro ele é remunerado para ser conselheiro, e você sabe muito bem que não. Aliás, todo mundo acha isso, né? Isso, é importante falar, citar, né? Que assim, verdade. O conselheiro, seja do Conselho de Cultura, da criança e do adolescente, enfim, do Conselho de Drogas, do Sociedade idoso, civil toda. Associação de Moradores, presidente da Associação de Moradores, diretoria de Associação de Moradores. Essa galera realmente faz uma doação, né? Isso não é remunerado, né? Então todo presidente de associação, membros de diretoria de associação de moradores, conselheiros municipais, até associações, né? De cultura que Isso. mantêm projetos culturais, né? Desde que seja muitos sociedade deles, civil, né? Muitos deles não recebem, né? Não são remunerados. Algumas instituições conseguem, por meio de lei de incentivo, alguma coisa, mas ainda assim são pouquíssimas, assim. Então é um trabalho realmente voluntário, né? Então, mas é um voluntariado que ele, se for feito de forma séria, ele tem um resultado muito positivo na sociedade, tem um resultado muito positivo naquela galera que você está inserido, entendeu? E isso eu acho que é uma das saídas, como eu disse anteriormente com os meus alunos, conversando sobre exatamente esse assunto. Fazer parte de um conselho, mesmo que de modo voluntariado, é uma espécie de manifestação da vontade política da própria sociedade civil. E a gente tem muito esse equívoco, no meu entendimento, de aguardar a vontade política por parte do poder público. Então, evidentemente, a gente tem que ter a vontade política por parte do poder público. No entanto, essa vontade política de fazer as coisas acontecerem e de adequar as situações para a realidade da sociedade civil tem que partir da própria sociedade civil. O capoeirista, ele tem que se interessar pelo conselho, o artesão tem que se interessar, todos que estão... Até porque todo mundo é político, né? Isso. As pessoas, elas não entendem muito isso, ou não lidam muito bem com essa situação. Todo mundo é político, né? A gente vive de política, a gente acorda e a gente é político. Isso, né? A política está na passagem do ônibus que você pega de manhã, no pão que você passa para comprar na padaria. Então, assim, a política está em tudo isso, né? Ainda tem muito daquilo de que, eu não gosto de falar de política, eu não gosto de me envolver com política. Mas ele vai estar sendo governado afetado de qualquer forma, entendendo ou não entendendo, gostando ou não gostando, transpassado. Ainda mais o pensamento, desculpa te interromper, mas o pensamento é o seguinte: eu não ganho nada com isso. Muito pelo contrário, você ganha muito com isso, todos nós ganhamos muito com isso. Eu costumo brincar e falar com todo mundo o seguinte, toda vez que você fala de público, né, de coisa pública, as pessoas lidam com o público desvalorizando, né, desmerecendo, achincalhando. Então, tipo assim, tem um ponto de ônibus público, vamos quebrar. Tem uma escultura, né, um chafariz numa praça, vamos danificar, vamos colocar corante. É público. E elas têm uma dimensão, eu acredito que uma dimensão até uma visão muito errada, de que o público ele não é de ninguém.
né? Mas a partir do momento que ele é pelo público, contrário, né? ele é de todo todos, mundo, né? ele é seu também. Então, assim, Entende? depois quando sai lá, justo comum. Barra Mansa, cidade isso, aqui, não, a gente usa Barra Mansa como parâmetro, porque a gente está inserido, né, na Claro, cidade, a é o gente mora nosso aqui. contexto. Mas isso é pelo Brasil afora, né? A prefeitura gasta não sei quantos R$1.000 para recuperar, para fazer a pintura, não sei o que, para recuperar, não sei o que lá, e fica todo mundo, mas olha lá, a prefeitura gastando dinheiro. Cara, mas alguém depredou aquele prédio, e ele é um prédio fazer público. parte do conceito, do pensamento. Né? Então, o assim, a ato de partir do cuidar. momento que você danifica o público ele é de todo mundo. Então, Exato. a galera tem uma visão muito engraçada, porque, tipo assim, né? Eu vou lá na UPA e eu vou entupir o vaso. Que aí ninguém vai usar, vai todo mundo que é público. Pensamento. Cara, aí né? depois a sua mãe passa Difícil. mal, você tem que ir lá na UPA levar ela com aquele banheiro que não tem como ela pois usar. né? Porque por você aí, zoou né? o troço que é O público. ônibus que você depredou é o mesmo Então que atrasou, eles têm né? muito essa Não pode ter mentalidade de que é esse público. pensamento. Então, A gente tem que ter vamos o pensamento, zonear. a gente tem que ter o pensamento de participativo, de cuidar, de se doar. Essa questão do Conselho Municipal, eu acabei meio que, eu vou confessar, eu caí lá de paraquedas, para falar a verdade. Porque eu não tinha o conhecimento, não fazia a mínima noção do que era Conselho Municipal de Cultura. O meu contramestre, Margoso, Aurélio Francisco, se estiver nos ouvindo aí, o crédito é seu. Porque eu não fazia a mínima ideia do que se tratava o Conselho Municipal de Cultura. Até o dia em que ele virou para mim e falou, rapaz, tem uma reunião lá no Parque da Cidade. Vai falar sobre o Conselho Municipal de Cultura e eu gostaria que você fosse. Outros integrantes do nosso coletivo vão estar lá, porque eu já pedi que fossem. E você vai lá e se inteira do assunto. Presta atenção no que vai ser falado lá. Vai ser falado coisas importantes que podem ser relevantes para o nosso coletivo. E assim eu fiz. Chamei meu pai e falei, pai, vamos lá comigo? Meu pai também é praticante de capoeira. Vamos lá, tu é artista, irmão. Vamos lá, tu é capoeirista. Bora lá, né? Vamos lá, vamos saber o que está acontecendo em Barra Mansa em relação à nossa cultura, né, que é a capoeira. E assim fizemos. Fomos para o Conselho Municipal, fomos para o Fórum Municipal de Cultura em agosto de 2019, se não me engano. Foi isso mesmo, 2019. Chegando lá, rapaz, eu percebi que o que estava sendo tratado ali era de extrema importância, não só para o nosso grupo, mas para todos os outros grupos de capoeira da cidade e para qualquer outro grupo de capoeira que porventura possa vir a surgir no município. E houve a oportunidade de manifestar o interesse por uma cadeira que estava vazia no conselho, era a cadeira de cultura popular e urbana, você deve lembrar disso. Assim eu me candidatei à cadeira, fui eleito pelo voto popular ali naquele momento de reunião e passei a integrar o Conselho Municipal de Cultura. Vim aprendendo, colei em você, colei no Bravo, colei na rapaziada que tinha conhecimento, o pessoal mais antigo, Geraldo Magela era um forte colaborador Sim. do Conselho. Contribuiu muito. O cara, ele é extremamente inteligente, eu admiro bastante ele. Poeta, né? E é um carteiro. A gente olha o cara, às vezes, olhava o cara às vezes entregando uma carta na rua, não sabia. O conhecimento que tem ali que estava no ali fundo, dentro, né? O cara é muito, ele é vasto, né? Mas enfim, colando com um, com o outro e pegando dica daqui e dali, eu fui me mantendo no conselho, participando de todas as reuniões. Muitos chegavam para mim e perguntavam assim, cara, você está ganhando dinheiro, que você não perde uma reunião? Eu falei, não, passa a participar, percebe. E as pessoas, elas têm muita coisa do financeiro, né? Isso, elas todo mundo esquecem acha. muitas das vezes que o conhecimento que você ganha ali e que você vai aplicar depois Serve pra vida toda, e cara. vale muito mais, às vezes, dependendo de um valor que você vai Isso, receber. Não, tudo que você aprende, você pode aplicar em diversos setores da sua vida. Trabalho, afetivo, enfim, N situações que você vai aprendendo. Inclusive ali dentro do conselho eu aprendi diversas coisas que hoje eu utilizo no meu outro ramo de trabalho, que é a solda. É a forma de lidar com as pessoas também, a forma de ouvir, porque a gente está sempre em reuniões e todos têm demanda, todos têm algo para trazer e não é só o seu anseio que importa, é o anseio do coletivo que importa. Então esse senso de coletividade que a gente vai adquirindo ao passar do tempo, fazendo reuniões, a gente vai se tornando mais amigo, mais próximo
e isso é importantíssimo. E dessa forma a gente conseguiu ter um conselho coeso, bem firme, onde eu pude aprender bastante coisas com eles. E em um certo momento, no segundo mandato, onde eu fui reeleito, eu me tornei presidente do conselho, estive presidente do conselho municipal até agosto do ano 2021. Ainda estou em exercício como conselheiro municipal, mas dentro dessa trajetória de conselho, a gente teve alguns pontos assim específicos que eu acho que foram de sucesso, que foi o primeiro edital de capoeira da história da cidade, que a gente ajudou a organizar, o primeiro edital de premiação aos mestres de capoeira da cidade. E esse edital a gente tem a intenção de que se mantenha permanentemente, sempre que houver verba no Fundo Municipal de Cultura, a gente fazer essa premiação aos mestres, que são quem abriu todo o caminho, né, para que os capoeiristas que estão chegando, os que vieram antes, os que vieram depois, possam trilhar aquele caminho ali e também abrir novos horizontes, abrir novas ramificações de caminhos e sempre sendo ponte de ligação, evidentemente, entre o poder civil e o poder público, porque existe ainda uma dificuldade muito grande de comunicação por parte desses coletivos, né, que, se a gente for parar para pensar, são geralmente pessoas periféricas, são geralmente pessoas que não tiveram o devido acesso às informações e formação, evidentemente, e isso dificulta muito para que eles tenham uma boa relação com a instituição. Então, o objetivo do conselheiro é também, e principalmente no meu entendimento, ser ponte, e eu procurei ser ponte, né, levar conhecimento de certa forma. É claro que eu não sabia, eu ia buscar com quem sabia, que era você, que era o Bravo, que era o Francis também, um cara que tem bastante conhecimento, e eu procurava passar, agregava aquilo tudo e fervilhavam ideias, e a gente conseguiu fazer 23 editais, eu ajudei a montar alguns. Sou muito feliz por isso, por ter tido essa experiência. E hoje eu não sou mais presidente, não estou mais presidente do Conselho Municipal, mas ainda estou como conselheiro. A gente desmembrou a cadeira de cultura popular e urbana, que foi a que me deu origem dentro do Conselho. Criamos a cadeira de capoeira, artesanato e hip hop, cada uma representando ali o seu segmento especificamente, algo que também, no meu entendimento, agregou mais ao Conselho, trouxe um pouco mais de possibilidades, com duas novas cabeças, né, integrando o Conselho. Sim. E isso é importantíssimo. Quanto mais representantes de segmentos culturais dentro do Conselho a gente tiver, eu acho que mais produtivo vai ser esse Conselho Municipal. Então, não só isso, vamos sair agora da parte de Conselho, que eu acho que já falei bastante disso. E a gente ajudou a gerir a Lei Aldir Blanc, né, cara, que foi um dos maiores investimentos em cultura na cidade. Então, para mim, eu acho que eu me sinto muito orgulhoso de ter participado disso, sendo um cara que vim de lá de onde eu vim, entendeu? Lá da Vila Coringa, eu não tenho formação acadêmica. Inclusive, quero aqui aproveitar o seu gancho para poder mandar um alô, né, um abraço lá pro pessoal da Coringa. Eu morei na Coringa 2 anos. Ali na rua Mário Augusto Alves, ali, aquela ruazinha que você sobe, sai lá na rua da imprensa ali, né, ali pro lado do Ari Parreira, que já dá já sai São Francisco. E morei ali 2 anos. E eu acho, até pegando um gancho realmente no que você tá falando, acho importante falar sobre isso. Morei na Coringa 2 anos. E foi depois que eu saí da casa da minha mãe, né, foi o primeiro lugar que eu fui morar. E muito estigmatizado, né, assim, o local, né? Não tem, porque é muito violência, porque todo mundo rouba, porque todo mundo mata, não sei o que, né? 99,9% do pessoal que mora ali é trabalhador. Né, e aí as pessoas pintam muitas das vezes aquele lugar, né, que é esse preconceito, não conhecer o lugar, mas... eu morei ali 2 anos e tive uma relação ali muito bacana com o pessoal, da gente às vezes sair, esquecer a janela aberta, o pessoal ir lá e fechar, ou deixar a roupa no varal, a roupa voar, alguma coisa assim, legal. A galera pegar e jogar por dentro da janela. Então você passa a ter uma visão muito diferente daquilo que te falam, né, por experiência. Eu morei ali 2 anos, mando um abraço pessoal ali da Coringa, conheci o Tatu também.
Aliás, eu conheço o Tatu desde Tatu quem não conhece, né? 2012, quando eu fui presidente da Associação de Moradores do Ciderlândia, Gente boa nisso, que né? ele tem um trabalho lá também, né? Aos finais de semana. Todo sábado e domingo. Isso, ele tem um trabalho lá, eu conheci ele em 2012 com esse trabalho lá. Então, mandar um abraço para ele também. E mandar um abraço pro Mestre Boi. Mestre Que Boi. na verdade foi Valdeci Messias. o meu primeiro contato com a capoeira foi com ele. Né? Ele faz um trabalho lá também, na sede da Associação de Moradores, eu sempre acompanhava. Aí criei coragem durante um tempo e fiquei lá acompanhando lá, fazendo as aulas e tal. Depois a gente vai tendo que fazer algumas escolhas na vida, né? Claro. Por questão de tempo e etc, etc. E aí eu acabei abrindo mão de fazer, mas valorizo muito o trabalho. Sei que é um trabalho muito A capoeira é um resgate também, né, cara? muito forte, né? Um trabalho muito intenso, trabalho de exige resgate, muito desprendimento, né? Muita entrega. Geralmente a gente tá inserido em ambientes assim muito periféricos, né, cara? Onde é mais difícil chegar a alguma assistência, né? E a gente tá ali também com essa função, porque você é de tudo, né? E desde a infância, Augusto, assim, ali você teve a parte da infância, foi uma infância normal como de qualquer criança, mas já na juventude, aí você sempre se interessou ali pela questão da capoeira, ou você chegou a cogitar outras possibilidades, Então, ir por outros esportes? Não, eu conheci a capoeira mais ou menos em 96. Eu era morador da rua... Você estava então com 16 anos. Isso, da Rua da Biquinha ali. Rua da Biquinha, conhecido como Rua da Biquinha, atrás do Supermercado 2000, perto da Rua Mato Grosso, na Coringa. E eu nunca fui muito bom de bola. Eu jogava bola, jogava futebol. Insistia Insistia ali, falava, vou ali, vou. Isso, a gente jogava bola nos campinhos ali e tal. Fiz parte do Siderantim Futebol Clube, antigo Siderantim, que era um clube de futebol que tinha ali no ponto final de Saudade. Hoje até a SBM, agora a ArcelorMittal, ela usa ali como um local de armazenamento de materiais, né, de matéria que já é processada. Já fica aguardando ali para ser enviada para os seus destinos. Mas antes ali havia um campo de futebol e eu, muito menino, né, todo mundo queria ser jogador de futebol. E aí me matricularam lá, eu tentei um pouco, cara, mas não deu muito certo não. Meu negócio era a luta, eu gostava muito de luta, de arte marcial, né? E aí eu conheci a capoeira justamente nesse momento aí de transição, futebol e sem saber o que fazer, muito para poder ocupar o tempo. Participava de interclasses no colégio, futebol de salão eu era melhor, agora o futebol de campo não era muito bom. Futebol de salão era melhorzinho. Acho que trabalhar ali mais justo, mais pertinho da bola, né? Isso. Não tem que correr tanto. Não tinha que correr tanto. Eu era gordinho, acredita? Eu fui gordinho um tempo, quando era criança, era bem pesado e tive problemas de saúde, eu tive um problema de amígdalas muito grave mesmo, inclusive eu tive que extrair as amígdalas quando bem jovem, eu tinha uns 9 anos de idade, 8 anos mais ou menos, não me lembro muito bem. Eu era bem pequenininho. E ali eu tive um problema no sangue, isso causou um problema no sangue. E eu quase morri. Na época meus pais não tinham, né, muito acesso, tinham uma condição financeira muito difícil, mas eram bem pobrezinho mesmo de grana. Mas a união era forte. E a educação que eu recebia também era boa, graças a Deus. Isso refletiu e a bastante. gente falando de educação, queria fazer um parênteses aqui para dizer o seguinte, né? Assim, eu fiz capoeira com o Boi já, né? Lá depois dos 20, quase. Mas na verdade o primeiro contato assim, que eu tive de ver o que é isso aí, gente? Será que a capoeira foi no Washington Luiz, com o mestre Guilherme, que fazia um trabalho ali. Então, você falando aí, né, de contato, dessa questão da área periférica, de falar também e ressaltar isso da importância do esporte e da cultura linkado à questão da educação. Né? Então, assim, a gente tinha ali
o que hoje, né, é engraçado isso que a galera hoje fala da escola em tempo integral como se fosse algo sensacional, né? Incrível. Criado agora. Apareceu essa ideia nova aí, vamos colocar. 2021 e criamos essa ideia da escola em tempo integral. E na verdade já existia bem antes, né, essas ONGs, essas associações, esses grupos que já tentavam inserir essas atividades dentro da escola, principalmente nesse período que o aluno sai e ele vai para casa e ele não tem nada para fazer. Apesar de termos leis federais que mandam, elas não pedem, né, as leis federais, as leis mandam. Elas mandam que a gente, que seja ensinado, que tenha o ensino da matéria do afro-brasileira nas escolas. A pessoa acha que é só falar, olha, o preto era escravizado, colocava no navio negreiro e trazia aqui pro Brasil. Fim. Não pode. Tem que ter esportes relacionados, tem que ter outras vertentes de cultura relacionada a afro-brasileiros, entendeu? Eu acho que ainda é muito carente. Inclusive, as leis também, elas segregam o capoeirista. No meu entendimento, evidentemente, eu acho que esse é o meu ponto de vista. Posso um dia mudar? Posso, mas agora o pensamento que eu tenho é o quê? Que a grande maioria dos capoeiristas, eu falo isso porque eu ouço também dos mestres antigos, eu não estou aqui falando só o que eu penso, e o que eu penso, evidentemente, é construído em cima de algo. E esse algo é a vivência e é a experiência dos mais velhos, ao qual eu dou muito valor. E o que eu percebo nos mais velhos? Esses mais velhos, mestres de capoeira, contramestres de capoeira, eles não tiveram condições de estudar, não tiveram acesso à educação. Evidentemente, eles são pessoas educadas, porque as famílias assim fizeram, a vida assim fez com que eles fossem. Mas formação acadêmica no âmbito capoeirístico ainda é um pouco assim, coisa muito nova, né? A gente tem visto hoje em dia discussões acerca da capoeira no ambiente acadêmico, que é importantíssimo. A gente tem visto dentro de parlamento discussões acerca de capoeira, que é importantíssimo. Mas a própria lei que manda o ensino da arte cultural afro-brasileira nas escolas ainda pede que o capoeirista tenha determinada formação acadêmica para adentrar o ambiente acadêmico e lecionar a capoeira. Mas a pessoa não sabe que o local mais apropriado para a formação do contramestre, do mestre, do professor de capoeira é a roda de capoeira. Evidentemente, eu não estou aqui desfazendo dos atributos de nenhum professor. Quem sou eu para isso? Jamais vou fazer algo do tipo. Mas eu também preciso ressaltar que o único lugar onde vai ser formado um capoeirista, um mestre, é a roda de capoeira. Um professor de história é dotado de saberes para avaliar um aluno de história, e o professor de educação física é dotado de saberes para avaliar a ergonometria, vamos dizer assim, do movimento e da aplicação do movimento. Mas a técnica e o conhecimento ancestral, ele está muito ligado à prática e ao conhecimento difundido no falar, no boca a boca, entre os mestres, entre os contramestres, professores e alunos, entendeu? Essa vivência nenhuma academia vai trazer, a não ser que ela tenha ali dentro um grupo de coletivo. Até porque também o registro histórico não foi feito de forma adequada, né? De forma que desse facilidade de acesso e entendimento. Né? A capoeira foi proibida durante muitos anos, né, cara? A capoeira, ela foi... Era crime praticar capoeira. Eu me lembro, esses tempos atrás eu estava acompanhando algum documentário que um mestre falava sobre essa questão de que haviam toques de berimbau, né, que serviam de anúncio. Isso. Né? O toque de cavalaria o básico ali ao redor do toque é o quê? Que estavam se jogando capoeira, geralmente a capoeira Angola, né? Que era a capoeira que existia ali na época, não sei se com essa nomenclatura, evidentemente, mas era o jogo de capoeira Angola, que mestre Pastinha ensinava, e já existia ali uns toques, né? Já tinha o toque de Angola, já tinha
alguns outros jogos. O jogo de capoeira era um jogo de chão, um jogo mais arrastado. Depois foram criados outros toques, entendeu? E aí, por consequência, outros movimentos. Isso, outras formas. Cada toque de berimbau, cada forma de se tocar, né? O toque tal se joga da maneira X. O toque B se toca da maneira Y. Se joga da maneira Y. E o toque de cavalaria, ele foi criado com essa finalidade de avisar os capoeiristas que um batalhão, um policial se aproximava ali daquele movimento de capoeira. E quanto mais acelerado o toque ficava, mais próximo eles estavam. Eu acompanhei esse relato, achei sensacional, assim. São maneiras, né, de subterfúgios ali criados. De se proteger, né? De proteger porque a própria história, inclusive. Vai brigar com a polícia, não tem jeito, né, cara? E a forma que havia ali de manter e de resistir naquele mano a mano até dava, né? Com certeza, mas não tem aí os caras chegam armados, é complicado. Aí é difícil, complicou um pouquinho, mas enfim. E eu voltando lá atrás no pensamento acadêmico da inserção da capoeira no contexto acadêmico, eu vejo isso com uma felicidade muito grande, isso é importantíssimo. Tanto é que hoje a gente tem algo interessantíssimo acontecendo na cidade de Barra Mansa, que é a extensão do polo da UERJ aqui em Barra Mansa, ao qual faço parte. Eu tive a felicidade de ter sido convidado pelo Abílio Pedra, pelo Ricardo Lodge, que se afastou da reitoria da UERJ agora recentemente por questões políticas, mas eu fui convidado por eles para ministrar aulas de capoeira em Barra Mansa pela universidade. Isso é um motivo de muito orgulho para mim, entendeu? Não só pelo fato do nome, pelo peso do nome da instituição universidade, mas por eu ser conhecedor de toda a caminhada que eu tive até aqui e principalmente por saber o que pode vir daqui para frente, porque eu procuro fazer um trabalho mais sério possível, levar a capoeira exatamente da forma que o meu mestre me passou. Esse quesito de resgate também funciona com a gente em diversos polos onde eu tô responsável, Vila Maria, Vila Independência. Tem um polo aqui que, poxa, me traz muita alegria, que até estive com eles hoje de manhã, que é o CAPS, Centro de Assistência Psicossocial, Estação Mental 2. Então são todos os alunos, eles são todos deficientes mentais. E no início, eles alguns deles não queriam interagir de forma alguma, eles estavam ali introspectos, sabe? Bem resistentes. Mas aí com algumas didáticas que eu vim desenvolvendo, diferenciadas e específicas para eles, a gente tem conseguido acessar a mente desse pessoal. E isso para mim é motivo de muita alegria, porque é também um novo conhecimento que eu estou agregando. Ver os psiquiatras felizes e percebendo a evolução nos pacientes, que para eles são pacientes, para mim são meus alunos, isso é extremamente especial, cara. É uma vitória, uma conquista que eu acho que é difícil algum dinheiro pagar, sabe? Você vê o sorriso de uma pessoa que não tem mobilidade, que não tem uma boa qualidade de vida, que não teve durante muitos anos um tratamento adequado. Hoje você vê essas pessoas tendo uma inclusão social, uma inclusão artística, né? Uma inclusão cultural, e eles se desenvolvendo mentalmente, de forma motora, e tendo uma mobilidade maior, estando felizes, verdadeiramente sorrindo, fazendo aquilo, para mim é extremamente gratificante. E agradeço evidentemente ao UERJ por estar me proporcionando essa oportunidade de vivenciar essa emoção toda de estar junto com eles todas as terças-feiras, às 8h30, 9 horas da manhã, nós já estamos aqui do lado do Palácio Barão de Guapi. Trago meus instrumentos, trago um tatame, deixo eles tocarem, mas a gente já faz uma movimentação básica. Todos eles em posição, a gente consegue fazer ali uma movimentação básica de esquivas, uma movimentação básica de golpes, principalmente parte de alongamento, aquecimento, é onde eles mais interagem, porque é parte do movimento de coletividade, e isso para eles também é algo importantíssimo, que eu vejo com muita satisfação. No começo, alguns deles não queriam participar. Agora a gente não precisa chamar mais. Todos querem participar, né? Até briga. Não, agora quando encosta o carro ali, eles já querem catar o atabaque. Professor, deixa eu ajudar. Já cata o atabaque, põe debaixo do braço, o outro cata o tatame. Quando eu vejo, já levaram tudo. Isso é muito bacana. Eu acho que
esse é o poder que a cultura tem e que eu ainda não consigo entender como que algumas pessoas não conseguem visualizar isso. É uma indústria muito forte. Não um polo consigo muito entender forte como a que algumas cultura, pessoas cara. ainda acham que é algo assim, É transformador, enfim, né? que não é tão Importante, importante, né? Olha só, galera, a gente vai continuar conversando com o Augusto, a gente ainda vai bater um papo com ele aqui, porque a gente ainda tem algumas coisinhas que a gente quer saber, mas a gente vai fazer aquele intervalo rápido pra gente tomar aquela água. Só um Papo de 3 minutos, no máximo 4 minutos, e a gente volta. Nesse intervalo, a gente vai ouvir a música da Yamalvi com o DJ Lucas Mello, que também já esteve aqui, já foi entrevistado Boa. por nós e tal, e mandou a música dele para fazer parte aqui da nossa playlist. Show A de música bola. Pode Falar, inclusive vai lá no YouTube, assiste o videoclipe dessa música, dá um like lá para fortalecer Curte, o trabalho deixa um dele. joinha. A gente vai ouvir então Pode Falar da Yamalvi e Lucas Mello, e a gente volta na sequência pra gente continuar esse bate-papo aqui, ouvir mais um pouquinho aí da vida e da carreira cultural do nosso amigo Augusto. A gente vai rapidinho, mas a gente volta. Vai, pode falar, eu tô aqui pra te ouvir. Saí mais cedo pra te ver. É que eu só pensava em você. Vem, mas não falar que você se arrependeu. Sabe que você vai mentir. Ainda tem muito de mim aí. Foi naquela tarde que eu tava com a Nath lá no Beat Lounge, pronta pra causar. E no telefone era você ligando, todo arrependido, dizendo que ia mudar. Eu quero a todo instante, não quero bastante. Some, vai, volta, ainda jura me amar. E agora que eu tô longe, tô mais confiante. Você sente falta e ainda vem me procurar. Difícil me acostumar. Foda mesmo é lembrar quantas vezes já jurou mudar. Vai, pode falar, eu tô aqui pra te ouvir. Saí mais cedo pra te ver. É que eu só pensava em você. Vem, mas não falar que você se arrependeu. Sabe que você vai mentir. Ainda tem muito de mim aí. E a Malbi. Vai, pode falar, eu tô aqui pra te ouvir. Saí mais cedo pra te ver. É que eu só pensava em você. Vem, mas não falar que você se arrependeu. Sabe que você vai mentir. Ainda tem muito de mim aí. Foi naquela tarde que eu tava com a Nath lá no Beat Lounge, pronta pra causar. E no telefone era você ligando, todo arrependido, dizendo que ia mudar. Eu quero a todo instante, não quero bastante. Some, vai, volta, ainda jura me amar. E agora que eu tô longe, tô mais confiante. Você sente falta e ainda vem me procurar. Difícil me acostumar. Foda mesmo é lembrar quantas vezes já jurou mudar. Vai, pode falar, eu tô aqui pra te ouvir. Saí mais cedo pra te ver. É que eu só pensava em você. Vem, mas não falar que você se arrependeu. Sabe que você vai mentir. Ainda tem muito de mim aí. Eu posso te mostrar tudo que você já cansou de procurar. Só fica mais um pouco e vai me conhecer. Vem cá e deixa acontecer. Tô vivendo muito em pouco tempo e ligo só pra perguntar como é que tá contigo. Prefiro ter você o tempo todo e agora sei que também quer tá comigo. Quero te dar meu mundo, o resto eu nem ligo. Não consigo te ver só como um amigo. Vamos viver de tudo neste lugar lindo. O amor é o nosso destino. Só deixa acontecer. Garanto que vai me ligar mais tarde, não vai se arrepender.
Muito bem, galerinha, estamos de volta, viu? Foi o tempo realmente só de tomar uma água e a gente voltar. Vocês ouviram aí a música do Lucas Mello da Yamalbi, Pode Falar, e de quebra ainda ouviram uma música da Lai com o John BXD, Deixa Acontecer. A Lai também é uma menina muito bacana aqui da nossa cidade, mora ali no bairro Paraíso, Paraíso de Baixo. E tem uma música, nossa, sensacional. A voz dela é muito gostosa, muito bacana de ouvir. E vocês ainda ouviram de quebra aí um pedacinho da Deixa Acontecer, um feat dela com o John BXD. Ô, Augusto, Diga. seguinte, a gente pode dizer que você se envolveu com cultura, então, nesse processo aí dessa ida no fórum. É isso, assim? Isso. A sua ida no fórum eu fez... me envolvi com cultura institucionalmente falando. Porque, na verdade, você já Eu fazia já- ali um trabalho com capoeira e já tal. fazia um trabalho com Mas capoeira. dessa forma, assim, no fazer, no né, institucional ali na... foi no fórum. contato com a instituição prefeitura foi através do Fórum Municipal de Cultura. Que E com o conselho também, né? Essa Isso. instituição, conselho, porque o conselho também é uma instituição, Isso, né? Embora... e aí, eu pergunto pra você o seguinte. O que que você sabe hoje, né? Que você gostaria de saber quando você começou essa sua carreira nesse caminho, assim? Como representante, por exemplo, do movimento, né? Capoeira, eu movimento sei hoje- afro. Eu sei hoje que existe um sistema nacional de cultura. Eu sei hoje E você acha que se você soubesse isso lá atrás, pra você teria faria sido diferença? Teria sido diferente. Porque eu saberia indicar alguns coletivos aonde buscar recurso. E isso poderia ter feito diferença antes, como fez diferença agora. Porque isso fez diferença não só para o meu coletivo, fez diferença para todos os outros coletivos. A partir do momento em que eu estive lá interessado em abrir portas para todos, não só para o meu coletivo, todos tiveram acesso às informações. Todos tiveram acesso, todos foram premiados e conseguiram se figurar com documentação, com portfólio. Evidentemente eles já figuravam o cenário capoeirístico no Médio Paraíba, mas eles se fizeram apresentar, falou, olha, eu estou aqui, eu existo enquanto coletivo, e eu tenho certeza que isso daqui para frente vai refletir lá naquele jovem periférico, porque abrindo portas para os coletivos que praticam, que difundem a arte, a cultura da capoeira, quanto mais abertas as portas estiverem, mais o munícipe vai ter acesso. Então isso para mim é algo que se eu soubesse lá atrás eu já teria feito antes. Hoje eu já tenho esse conhecimento e faço questão de dividir com quem precisar. E assim, qual que é o pior conselho que as pessoas disseminam na sua área, assim? Qual você acha que é um conselho ruim, que não deveria transitar ali, mas ele tá sempre ali embutido nos momentos que a galera tá reunida? Tem assim pergunta difícil, hein? Aqui a gente trabalha com dois momentos. Tem as Cutucão. perguntas tranquilas e tem as perguntas capciosas que a gente gosta de colocar o convidado na fogueira. Eu não diria um conselho, mas eu diria uma prática que ainda é muito comum, que é da individualidade dentro do conceito da capoeira, de grupo para grupo. Eu ainda vejo pouco. É evidente que nós temos lá em Volta Redonda a roda da tradição, que não é uma roda de um grupo, é uma roda de conhecimento, de partilha de conhecimento entre coletivos, que ela regularmente é organizada por pelo menos 5 grupos de capoeira, mas o objetivo dessa roda é receber coletivos de fora da cidade, de fora do Médio Paraíba, de fora do estado, entendeu? Capoeiristas do mundo, onde tiver um capoeirista que tenha conhecimento da roda da tradição, lá na feira de Volta Redonda, todo segundo domingo de mês ele quer participar, ele vai ser muito bem recebido. E isso é um momento de interação entre os coletivos que para mim é importante, que ainda falta mais, que aconteça mais, entendeu? A partilha realmente de conhecimentos. Eu acho que ainda tem um pouco daquilo lá, se eu sei isso aqui, a forma de chegar, eu não vou falar pro grupo A ou B, para que só eu possa chegar. Eu não curto isso, entendeu, cara? Eu acho que a gente tem que levantar uma bandeira só, que é a bandeira da cultura capoeira, não a bandeira do grupo, de cada um.
evidente que a gente tem ali a nossa predileção pela técnica do grupo. É porque, de certa forma, as pessoas passam, né? O que permanece é o legado cara, do grupo, né? A isso, história do grupo. Mas a gente é forte, né, enquanto grupo. E às A vezes gente é as muito pessoas mais têm forte. dificuldade de passar a informação dentro do próprio grupo, né? É verdade. Às vezes não é nem para prejudicar o outro grupo, às vezes tem dificuldade de passar dentro do próprio grupo. Tem, mas aí o cara tem que ser diplomático, né, cara? Tem que ter todo um jogo de cintura, porque você não pode ultrapassar as cadeias hierárquicas. Você tem que entender que existe hierarquia dentro de um grupo de capoeira e em diversos outros segmentos da nossa vida vai existir hierarquia. No trabalho também é assim. A princípio, explica pra gente aqui, inclusive, qual que é essa hierarquia, Como né? que funciona, né? Porque a gente vamos lá, tem o mestre, o contramestre. Então, olha só, isso é uma questão de que se a gente for puxar o pé da letra mesmo, nós vamos ter que voltar lá nos tempos da capoeira primitiva, onde começou a ser difundido no Brasil. Só existia capoeira Angola e não tinha nomenclaturas abaixo, não tinha essas nomenclaturas todas que a gente vê hoje, professor, mestre. Todo mundo chegava, jogava, era igual. Não, sempre vai ter um cara que é o cara que ensina, que né? sabe mais um pouquinho. O cara que era o mestre ali da época era o cara que sabia mais e ensinava. Mas esse negócio de professor, contramestre, monitor, instrutor, mestrando, hoje tem até grão-mestre. Tem grupo que tem. Isso varia muito de grupo para grupo, mas eu não vou me ater a essa questão, esse mérito, porque eu ia ter que entrar em outras questões históricas aqui, que também são questões que ainda hoje são divergentes e é de difícil debate quando não estamos na presença dos mais antigos. Eu gosto de conversar sobre isso com o pessoal que tem mais conhecimento, porque aí eles também são um pessoal que podem querer criar um problema se eu falar uma abobrinha. Mas como que funciona basicamente? Cada grupo tem o seu dogma e o seu preceito, a sua forma de nomenclaturar a hierarquia do coletivo. No meu grupo funciona da seguinte maneira: professor, contramestre, mestre. Essas três e aluno, que é o mestre é um eterno aluno que chegou na última corda. O meu mestre, o Tatu, ele não fala que ele é mestre, ele fala que ele chegou na última corda, na última graduação do grupo. A gente chama ele de mestre, mas quando está conversando assim no bate-papo mais informal, ele mesmo fala, cara, eu cheguei na última corda, mas eu ainda tenho muita coisa para aprender de capoeira. E o pensamento no nosso coletivo é esse. Mas a gente vê outros coletivos com outros segmentos, né? Que o nosso coletivo também tem um segmento específico de capoeira, e tem outros coletivos como na capoeira regional, alguns utilizam o mestrando no lugar de contramestre, que é o que viria antes de mestre. Tem alguns coletivos que falam também grão-mestre, que já no nosso coletivo não tem. Então existe assim uma diferença de coletivos para coletivos, né? De grupo para grupo. Geralmente de segmento lá de onde o cara veio, lá em 1960 era o grupo tal, aí deu origem àquele grupo ali. Aquele grupo ele segue o que o grupo lá de 1960, 1950 e poucos fazia e falava, entendeu? A ideia geralmente é assim. E no nosso só tem essas 4 nomenclaturas: aluno, professor, contramestre e mestre. Mas tem algumas particularidades peculiares, em que o nosso coletivo tem uma tradição, ele tem diversas tradições. Uma delas é o seguinte: você começa a dar aula de capoeira a partir do momento em que o contexto, a capoeiragem que você está inserido ali, todos os outros coletivos onde você frequenta, eles começam a identificar em você atributos específicos de um professor, vamos dizer assim. Você tem conhecimento suficiente para jogar com aluno A, B, C, instrutor até um professor. Você tem conhecimento para jogar numa roda ali, porque quando tem a troca de corda e graduações, de quaisquer que sejam os coletivos, geralmente os mestres fazem o seguinte: agora vai ser entregue a graduação de aluno corda tal. Aí o cara até corda tal ele pode jogar. Agora vai ser entregue a graduação de professor.
professor de outros grupos pode jogar. Se for A abaixo corda de professor, também, ela é... legal, bom A perguntar. cor é... Como é que é isso? Bom perguntar É isso. igual Olha só. a todo... Ou também Vamos- varia de grupo? Vamos especificar uma parada aqui, uma coisa aqui. Até 1960, início de 1960, não existia a prática de se utilizar corda de capoeira. Não existia. Quem inventou isso? Grupo Senzala. Lá no Berimbau de Ouro, há muito tempo atrás, na década de 60, eles começaram a usar uma calça branca com uma corda amarrada na cintura. O mestre Bimba, criador da luta regional baiana, ele não dava corda para os alunos dele. Mestre Pastinha, que era o nome mais conhecido como os difusores da capoeira Angola, não dava corda para os seus alunos. O que o mestre Bimba dava para os seus alunos? Ele dava um lenço, era um lenço amarrado no pescoço. E quando o cara chegava ao lenço azul, vamos dizer que ele era um graduado professor de capoeira. E ainda existem algumas controvérsias a respeito de como que funcionava realmente isso, mas existem ali documentos que comprovam que não era corda, era um lenço amarrado no pescoço. Lá na década de 60 começou a se utilizar a corda na cintura amarrada. Quem colocou foi o Grupo Senzala. E do Grupo Senzala saíram diversos outros grupos muito famosos que a gente tem aí na região, no país e fora do país. Mas como que funciona no nosso grupo? No nosso grupo funciona dessa maneira. Você não tem especificamente que ter uma corda de capoeira cortal para você ser o professor. Você tem que ser reconhecido no meio que você convive ali, entre os grupos que você frequenta, tem que sair de casa, tem que visitar, tem que rodar, tem que ir em diversos lugares para conhecer o jogo de outros grupos, a forma de agir de outros grupos, interagir. Ali naquela interação você vai demonstrando se tem ou se não tem conhecimento para poder ser um professor de capoeira. Dada essa situação, a avaliação vem do seu mestre e do seu contramestre. Eles vão chegar a você e vão falar, cara, eu acho que já está na hora de você começar o seu trabalho com capoeira. Você tem alguns atributos que podem ser ali uma sementinha plantada. Porque esse trabalho de começo é importantíssimo, cara. Você está plantando uma semente, pode ser que você tenha ali um aluno que treina contigo 1 ano, 2 anos, depois aquele aluno some, a família mudou, ou não sei, o pai foi trabalhar em outro lugar, o cara sumiu, mas daqui 5, 10 anos o cara vai voltar e vai estar fazendo capoeira em outro lugar, vai ser um capoeirista, vai começar a dar aula por ali, vai fazer também aquele trabalho de plantio de semente, que é o que eu estou procurando fazer hoje. Então funciona dessa maneira. Para ser chamado de professor no nosso grupo, não tem especificamente que ter uma corda, uma cor específica na cintura. Você tem que ser reconhecido pela capoeiragem, né, que é o que a gente diz, e você tem que ter trabalho de capoeira. Mas a corda azul no nosso grupo, ela é uma corda de graduado, já é dito graduado. Se você tem a corda azul na cintura, você é um graduado de capoeira. Caso você tenha a corda azul e o trabalho, você é um professor de capoeira. Caso você não tenha a corda azul na cintura, mas tem um trabalho de capoeira sério, reconhecido, tá firme, você é um professor de capoeira. Entendeu? E quem vai dizer isso é a sociedade. Quem começa a te chamar de professor é a sociedade. Entendeu? É assim que funciona o nosso grupo. Em outros grupos, o cara é graduado por tempo. Fica tanto tempo na corda A, fica tanto tempo na corda B, tanto tempo na corda C. No nosso grupo não. Tanto é que para chegar a mestre no nosso grupo, pelo menos uns 30 anos. Nos outros grupos a gente vê o cara formando a mestre com 10 anos de capoeira. Não tenho nada contra, é o método deles, entendeu? Mas no nosso grupo não. No nosso grupo, para chegar na última corda, é muito demorado. É um processo muito extenso, ao qual eu também não tenho nem a mínima intenção de chegar. Eu estou caminhando, irmão. Sabe, eu acho que a felicidade não é um objetivo, é o processo, né, cara? É o caminhar ali. Então eu estou procurando aproveitar o máximo possível, sem pensar em chegar um dia lá, não sei aonde, colocar uma corda preta. Mas aí deixa eu semear uma discórdia. Fica à vontade. Agora eu vou até me ajeitar aqui, galera, que eu vou semear uma discórdia aqui. Meu Deus. Não, aí eu quero perguntar o seguinte, vamos lá.
cada grupo define ali mais ou menos, né, a sua forma, a sua metodologia de graduar. E aí vamos ter uma roda, sei lá, um encontro estadual de capoeiristas, beleza? O aluno que chega ali, ele pode jogar capoeira com qualquer pessoa? Aí é que tá. Porque aí é que tá. Como é que se o cara não tem uma identificação? Como é que eu vou identificar esse cara? Como é que fica? O cara que sabe que ele joga pouco, ele fica com medo de entrar na roda do cara que sabe que ele vai levar um pau? Como é que é isso? Pé dentro, pé fora. Se tiver o pé pequeno, vá-te embora. Como diz a música. Mas na verdade é mais ou menos assim. O cara, a corda também te enforca. A cor da sua corda te enforca. Por quê? Se você... Tem muito disso, eu ouço muito falar sobre isso. Pagar pra ter corda. O cara pagar pra formar mestre. Entendi. Ele vai lá e ele compra uma corda. Isso. E amarra na cintura. Só que esse cara, ele não pode Aí ele sair chega de numa casa, roda, ele irmão. pega um mestrão Que lá. chega na roda, ele não sai de Ele casa fica não, enrolado. rapaz. Você tá, o cara não vai sair de casa. Ele bota a corda na cintura e vai ficar dando aula ali só dentro do coletivo dele. Ele não vai visitar ninguém. Ele não vai sair de casa. Ele vai ser Porque o ele bom, vai ser desafiado pelo conhecimento que ele vai ser o supostamente bom, ele adquiriu. Ele vai ser o bom dentro da zona de conforto dele, porque ele não sai daquela bolha. Agora, se ele sair da bolha, aí ele vai ver a capoeira, entendeu? Porque o que acontece? Geralmente tem muito disso daí. Você chega com uma corda de determinada cor numa roda, o cara vai olhar de longe assim e falar: ah, esse aí é isso, aquele lá é aquilo outro, esse aí já é mestre, esse é contramestre. Pela corda o cara vai saber mais ou menos o que você é e vai ser a forma que ele vai aplicar o jogo contigo. O cara que olha, ele tem a noção que é um aluno iniciante, ele vai segurar o jogo máximo, vai passar um movimento telegrafado, bem devagarinho, para o aluno acompanhar o movimento, se esquivar, se desvencilhar, porque também tem aquela máxima, né, que é uma tradição de respeitar a guarda vencida. Por isso que a gente não tá... o pessoal olha e fala: pô, mas capoeira é só pernada, é uma dança. Os caras ficam encenando ali, dando pernada, irmão. 99% dos golpes da capoeira são tão traumáticos que se a gente treinar um com o outro aplicando o golpe, a gente vai machucar nosso colega de treino, cara. Então o cara tá emprestando o corpo dele para que eu me torne mais E dependendo do ágil. movimento, você mata uma pessoa. Exatamente. Infelizmente já houve casos, né? Lá atrás, hoje, graças a Deus, isso não acontece mais, porque a ignorância ela está sendo deixada de lado, então você está sendo levado mais pelo lado da luta, com desenvolvimento corporal, sem agressão, sabe? Não é para machucar outro capoeirista, é para você diversas coisas, não para machucar a pessoa, para você agredir a pessoa, não é para isso, é para você se divertir. Mas pela lógica, o que você falou aí que tem uma hierarquia, tem um respeito, pela lógica também, assim como vem de cima para baixo, eu acredito que vai de baixo para cima também. O aluno, respeito, obviamente, ele tem um respeito por quem está numa graduação maior do que a dele. Aí como que você perguntou como que funciona lá o cara que está com a corda, mas e se ele não tiver de acordo com aquela graduação, ele vai passar apertado. Porque na hora do jogo, vamos supor que seja um dia de graduação, de porque na iniciação, verdade quem entrega vai de jogar corda. com ele, vai jogar com ele baseado na corda que ele tá na cintura, não do que... Porque Maioria você não das- conhece, você chega numa roda, você não conhece o cara. certo, o que é? O certo o que é? O cara chegar a uma roda que ele não conhece, ele vai ficar de fora um pouquinho, batendo. Dando uma olhada ali, o que tá acontecendo? Exatamente, Ele vai dar uma meu sondada amigo. no terreno. Vamos que ele- observar onde eu tô, né, Mas deixa cara? eu entender o que Vamos que bater uma aconteceu. palma, vamos ver quem é aqui. Aí você vai olhar e falar: opa, aquele cabra ali já, né? Ficar mais ligeiro com ele ali. Vamos não dar bobeira muito, não. E você vai fazer seu jogo também baseado nisso. Aí tem aqui o cara que a gente chama na capoeira conhecido como saroba. O saroba é o cara que ele não tem essas manhas de olhar isso. Ele já chega chegando. ele entra e pronto. Aí dormiu, filho. De repente, quando vê, dormiu. Agora, tem quebra-pau mesmo, assim? Dependendo da roda, tem quebra-pau mesmo? Ou não? É Acontece, tudo... velho. É luta, cara. É uma luta. Mas eu fico muito chateado. É alguém que passa um pé no nariz que não era Então, pra ir, aí pronto. isso, tem momentos e momentos. Tem lugar pra tudo.
Tem hora para esquentar um pouco mais o jogo, tem hora para afirmar mais um pouco o jogo, porque você só vai se desenvolver, a sua técnica só vai ficar apurada e você só vai ter confiança de que se ela funciona ou não no momento em que você tiver que aplicar ela com efetividade. E é uma luta, cara, a gente não pode esquecer disso nunca. É uma dança, é um jogo? Sim, é também, mas é uma luta principalmente. Então, disso não se pode se desvencilhar. E o que eu fico um pouco chateado às vezes, o que acontece? Duas coisas. Primeiro, o cara que não tem muita visão da hora e do lugar para fazer um jogo mais apertado. Apresentação na rua, roda com um montão de criança, pais ao redor. Esse momento é o momento onde o pessoal quer ver floreio, o pessoal quer ver você dar um mortal, quer ver você fazer um peão de cabeça, um jogo mais justinho, bonitinho. Até porque é muito delicado, né? Desse mal entendido, muitas das vezes pode gerar um conflito porque muito a capoeira já é muito desnecessário, estigmatizada, né? Cara. A capoeira ainda é estigmatizada, é coisa de preto, é coisa de pobre. Se você for observar bem, é isso que a grande maioria... É diferença de judô, né? Jiu-jitsu, O cara bota lá uma roupinha tem que ter. mais chique E é engraçado mal. Isso, né? Não tô falando mal de outras realmente, lutas, ninguém tá falando mal, que cada um com o seu cada um. A gente teve aqui, inclusive, o Lucas Melo, que veio aqui, e ele, agora esqueci o que ele faz, porque ele deu uma aula aqui pra gente da diferença entre jiu-jitsu, judô, karatê e Muay Thai. Ele deu uma diferença aqui pra gente do que é o que, né? Dessas diferenças e tal, que ele faz. Eu acho que é jiu-jitsu, se eu não me engano, que ele faz. E aí ele falou das diferenças de cada uma delas. Mas a gente vê assim, né? E aí eu vou falar pela minha experiência. O Boi nunca falou pra alguém que chegou lá, numa roda, que a criança não podia fazer capoeira com aquela roupa que ela tava. Não, sei. Né? Obviamente, ele sempre tentou, de certa forma, conseguir um uniformezinho, que é o que você está falando, a calça branca, pra criança. Mas ele nunca falou pra criança assim, é um critério pra você fazer isso. Mas, por exemplo, a gente sabe que essas outras lutas, elas têm essa roupa específica, né? Tem o kimono, tem que ter não sei o que, porque tem a pegada, se não for assim não dá, blá blá. E elas são roupas caras. Então, obviamente, cada um com seu cada um. Acesso, né? Mas realmente é muito estigmatizado porque é isso, né? Vem da periferia. Isso. E tudo que vem da periferia já vem muito. Já vem com a taxa ali, né? Com o carinho na cara. Isso aí. E que não deveria ser, porque na verdade, para quem não conhece, isso lá na periferia é o que salva. É o que faz com que tenham nas ruas menos traficantes, menos aviõezinhos, menos investimento, né? Então, assim, em questões em armamento. Quando você pública, investe numa corda de uma criança, você deixa de investir numa arma na mão de um adolescente que não... Pode parecer clichê, mas é a verdade, cara. É isso. As 2 horas que uma criança fica dentro de uma aula de capoeira ou dentro de qualquer outro segmento cultural, artístico, são 2 horas a menos de cabeça ociosa ou fazendo algo que não deveria ser feito. E são 2 horas que ela aprende que ela tem uma outra opção. Eu eu sempre digo isso para as pessoas. Cara, toda criança que quando for aliciada para o tráfico, para o que for, que ela tiver uma outra vivência, ela vai pensar, ela minimamente vai pensar, porque já foi apresentado para ela uma outra possibilidade que não aquela. Isso. Agora, quando ela não teve opção nenhuma, nada foi apresentado para ela, aquilo realmente parece ser a melhor opção. É igual quando você entra numa loja procurando X produto. Se você não olha para os lados, você vai direto Você vai naquele, entendeu? Aí você comprou um celular por R$3.900 e tinha outro do lado que tinha um que era R$800 e fazia a mesma coisa. Praticamente as mesmas funções, a mesma capacidade de armazenamento. Então assim, dando esse exemplo bem esdrúxulo aqui, mas por aí, é só para as pessoas entenderem, né? Algumas pessoas me perguntam assim, nossa, mas por que você não compra o celular X, que ele é ótimo, ele não sei o que, se armazena na nuvem, não. Sim, mas ele custa quase o valor do carro, ele custa R$7.000 e eu tenho um da marca tal, que é a marca que eu compro a minha vida inteira e ele nunca me deixou na mão, então assim, não tenho essa necessidade, já me apresentaram outras possibilidades. Então você passa a ter um critério de julgamento quando você não tem, cara, você não tem referência. Então a referência de vida, de sucesso que você tem é aquilo. A criança, quando ela chega numa roda que ela fala assim, cara, olha esse cara,
Ele era aqui do meu Os bairro, caras- ele também não tinha acesso, era numa época muito pior que a minha, mas hoje ele é mestre, ele é respeitado, ele conduz uma roda, ele sabe as cantigas. Minimamente essa criança, quando for aliciada por uma outra coisa, ela tem uma outra mentalidade que ela não precisa seguir por aquele caminho. É. Mas se nada foi apresentado para ela, ela não tem outro parâmetro. É o único parâmetro que ela vai ter é mescla, aquele. né, cara, de orientações familiares, né, e opções. E cara, e não é assim, não é, parece, né, que a gente, mas não é. Às vezes a família não tem condições de fazer esse difícil, apontamento. Eu encontro bastante Que é o famoso isso, santo de casa não faz Eu milagre. encontro bastante isso da gente, porque igual eu tava falando lá no início da entrevista, a gente acaba no final não sendo só alguém que tá levando ali um conhecimento mínimo de capoeira. A gente acaba sendo um psicólogo, acaba sendo um amigo. E você passa também. fazendo parte da vida daquela criança, daquele Eles querem, adolescente. tipo, eles querem convidar a gente para aniversário. Para aniversário, deles, né? exatamente. E a gente vê que Você cria um vínculo, né, isso, cara? em alguns momentos ali, isso é reflexo de uma grande carência familiar, né, cara? E eu também, de alguma forma, acabo suprindo. E é isso que você tá falando, na periferia, o pai e mãe sai cedo para trabalhar. E só volta à noite. E aí às vezes chega cansado, então essa atenção ela começa a ser reduzida. Qual que é a prioridade desse pai e dessa mãe? Alimentar essa criança, entendeu? Então assim, a atenção passa a ser muito reduzida porque o muitas foco é vezes outro. trabalhando já é difícil, né, cara? Se não trabalhar, fica impossível. Exatamente. É muito Que eu acho que é difícil. essa dificuldade, né? Que as pessoas têm de entender isso. É muito diferente, né? Das pessoas, principalmente que estão nos grandes centros urbanos, sentir essa diferença das pessoas que estão na periferia, né? Obviamente não fazendo crítica. Quem chegou por merecimento onde chegou e não quero aqui Vamos entrar fazer nesse isso, mas método, né? dizer assim, cara, alguém que mora muito aqui perto do centro, ele tem acesso muito mais fácil às coisas do que alguém que ele caminha e ele tá no Irmão, centro. Eu falo sempre isso. Eu não vou por outra vertente, eu vou tentar me manter base aqui no que eu vou dizer. O ambiente em que você está inserido é muito responsável pelo que você alcança ou não. Porque eu costumo fazer uma analogia. Quem se esforça mais? Eu e você, que acordamos cedo para trabalhar todo dia, ou uma pessoa que mora, vamos supor, lá no continente africano, num solo rachado, tem que proteger o filho do leão. O leão, se o cara der mole, o leão vai comer o filho dele, cara. Ele tem que sair e caminhar não sei quantas léguas por Pra dia pegar pra uma encontrar água que nem é potável, ele tem que barrenta e caminhar tal. não sei quantas léguas por dia para encontrar algum tipo de alimento. É extremo a analogia que eu tô fazendo, é extrema, mas é pra pessoa ter um mínimo de entendimento. Cara, mas eu acho que Da nem é tão extremo importância assim, do porque ambiente. aqui a gente não precisa nem ir pra outro país. É, aqui a gente já isso. encontra situações como essa, Verdade. que as pessoas às vezes fazem uma questão de não enxergar ali e tal, mas tá muito colado, né? Tá muito do lado, assim. Eu viajei, né, alguns anos atrás, eu fui a Salvador, né? E fui conhecer isso. Legal. E aí, cara, é muito diferente, assim, você vê um povo que reconhece de onde veio, sabe onde tá e entende onde quer chegar, entendeu? Sem abrir mão da sua identidade, da sua origem, Então, é a entendeu? vontade, né, cara, que tá ali presente. Presente, cara o não tempo abre inteiro, mão em disso. tudo. Isso Então, é assim, importante. na comida, nas fachadas de prédio, na vestimenta. Então, mas a gente Entendeu? entende que essa vontade por si só, ela seria nula se não tivéssemos um mínimo de opções e possibilidades. Por isso que eu digo que o ambiente em que você está inserido, ele é responsável pelo futuro que você vai ter, de certa forma. Você vai ser também reflexo daquilo que você vivenciou. Então, por isso que a importância da gente estar levando cada vez mais a cultura e a arte aonde for possível levar. Porque ela vai fazer a diferença na vida de uma pessoa, não só naquele momento, mas ele vai transformar toda uma forma de pensar e agir daquele cidadão. E vai possibilitar novas coisas, novos horizontes, que se a arte e a cultura não tivesse, a arte, a cultura e a educação não tivessem chegado até ele jamais iria desenvolver esse tipo de raciocínio. Muito em função daquela realidade que ele coexiste
e acredita que é só aquilo que é possível, entendeu? A gente precisa ver e experimentar e sentir outras experiências para a gente perceber as possibilidades. Isso também foi assim comigo, também está sendo assim comigo. Onde eu pensaria que lá no ano de 98, como que eu pensaria que hoje eu ia estar aqui dentro da Rádio Lagofonia dando uma entrevista para você? A capoeira que possibilitou isso. Não fui eu quem me trouxe aqui sozinho com minhas pernas. Às vezes eu vejo o pessoal falando, o fulano tá lá no país tal levando a capoeira, cicrano tá lá no país tal levando a capoeira, tá no tal lugar levando a capoeira. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a capoeira tá levando o cara até lá. Entendeu? Evidentemente que os seus esforços, que a sua dedicação, que a sua entrega para aquela matéria foi importantíssima para que acontecesse hoje o que está acontecendo. Mas o artista nunca vai ser maior do que a arte, entendeu? No meu ponto de vista. O coletivo nunca vai ser maior do que a cultura. E não pode se pensar de outra forma. Mas é notório o reflexo causado na vida do artista em função da arte, da prática da arte, em função da cultura, em função da educação. Evidente que eu continuo pensando que ele não vai ser maior do que aquilo que fez, mas é de suma importância e extremamente notório a transformação que acontece na vida das pessoas. Eu sou prova disso e estou muito feliz por isso. Até obrigado por ter me convidado. Nada, que isso, cara, imagina. Aqui eu sempre falo para todo mundo que vem aqui, o papel deste programa é realmente trazer à tona, primeiro, né, questionamentos importantes. Segundo, apresentar para a cidade o artista que a cidade não conhece, né? Sempre foi uma coisa que me incomodou. Inclusive a gente sempre conversou sobre isso, né? Sempre foi uma coisa que me incomodou, que é importar, né? Trazer o artista de outras cidades, não desmerecendo, como eu digo sempre, sim, mas tem não que desmerecendo as dar outras cidades que têm artistas, não é essa a questão. Mas eu acho que você só importa aquilo que você não tem, né? Você traz aquilo que você não tem. Então, eu preciso trazer, sei lá, um mestre, um doutor em sei lá o que não tem aqui. Maravilhoso, vamos trazer. Então não tem aqui, né? Mas agora, a partir do momento que você tem, você precisa minimamente reconhecer e tal. E eu vejo, né, sempre vi assim que Barra Mansa sempre teve uma dificuldade muito grande em reconhecer os seus artistas. A gente sempre é muito influenciado por outras cidades, né, daqui da região. A gente foi, acho que, ensinado a isso, né, a dizer, né, que vamos em tal lugar, mas você vai em tal lugar por causa de quê, gente? Isso aqui tem, você vai lá fazer o que lá? A cidade de dormitório, né, que o pessoal sozinho aqui pra dormir, então, vai trabalhar em outro lugar, vai fazer cultura em outras cidades. Exatamente. E nós somos um polo fortíssimo de cultura, cara. Barra Mansa respira, uma indústria cultural, né? Respira, cultura, transpira agora, e aspira cultura, cara. Exatamente. A gente é uma indústria fortíssima. Você vê que de 2016 para cá que foi criado o Sistema Nacional de Cultura, foi implementado o Conselho Municipal de Cultura em Barra Mansa. Quantos artistas a gente tem catalogado, tem inscrito em cadastros municipais, tem artistas se localizando ali na SESEC, nos mapinhas lá do estado. Pô, isso aí é ganho para a cidade, cara, isso é ganho para o munícipe, é em segurança pública, é ganho em educação, é ganho em cultura, é ganho para todos os lados, não tem perda em nada nisso. Toda vez que a gente investe em cultura, educação e arte, a gente só tem retorno bom, não tem retorno positivo, ruim. não perde nada. Não perde Eu nada. costumo falar isso. Ô Augusto, eu faço uma pergunta aqui sempre, inclusive, que ela é uma pergunta tendenciosa. Capciosa. Se você pudesse garantir que cada líder político e autoridade no mundo lesse um livro, qual livro você indicaria? O que fazemos e por que fazemos, Mário Sérgio Cortella. Muito bem. Que conselho que você daria para o seu eu de 18 anos? Continua, mesmo que seja difícil, vai compensar. E o que te motiva a evoluir na vida e na carreira? Meus filhos, minha família, meus amigos, quem confia em mim e a certeza de que
Eu já estive em lugares e em ocasiões e situações muito adversas e venci cada uma delas. Estou aqui hoje, graças a Deus, por ter derrubado diversas barreiras na pancada, chorado, derramado muitas lágrimas, mas tem compensado. Quem te influenciou, assim? Quais foram as suas influências? Mestre Tatu, professor Sapo, mestre Margoso, meu pai, minha mãe, meu padrasto. São pessoas que estão diretamente ligadas, né, à minha existência. Mais recentemente também tem a galera do conselho que me influenciou bastante, tem o Bravo, que é um cara que também eu tenho ele assim como uma pessoa como referência, porque é um gestor que está sempre portas abertas para a galera, eu nunca vi dizer não para ninguém, está sempre negociando ali, está sempre trocando ideia, está sempre aberto e receptivo. Eu procuro ser assim também. A gente tem que estar sempre aberto a conversar, a ouvir, e essa parte de ouvir eu acho que é uma coisa importantíssima que tem se perdido, sabe? Hoje todo mundo tem algo a dizer, hoje todo mundo tem algo a ensinar, mas poucos são os que param para ouvir e aprender. E as pessoas que param para te ouvir são pessoas que você tem que estar junto contigo, entendeu? Porque ser ouvido é importantíssimo. Não só o ato de falar, mas quando você é ouvido, é escutado, você está pertencendo, passa a ser pertencimento, entendeu? Você só pertence a algo quando você é levado em consideração. E isso é importante a gente levar para frente em todos os segmentos da nossa vida, no meu ponto de vista. Eu sei que você tem horário, né? Mas antes da gente encerrar, eu queria que você dissesse pra gente o seguinte: as pessoas que querem fazer capoeira se interessaram acompanhando o programa e querem fazer capoeira, querem fazer uma aula experimental, querem conhecer, querem saber mais. Pessoal que às vezes tem um deficiente em casa. Exatamente, fazem como? Isso. Olha, pessoal que tem deficiente em casa, entre em contato com a galera do CAPS, Centro de Assistência Psicossocial, Estação Mental, 2 aqui pertinho do Palácio Barão do Guapi. Leva lá, faz o seu registro, seu cadastro e começa a frequentar nossas aulas aqui todas as terças-feiras de manhã no Corredor Cultural do lado do Palácio Barão do Guapi, onde nós estamos agora. Também nas terças-feiras, a gente tem lá na Vila Independência. Hoje eu até suspendi a aula para estar aqui conversando com vocês, que é importantíssimo para mim passar esse bate-papo para frente e chamar mais alunos também para que estejam participando. Às terças-feiras, às 19 horas, em cima do posto de saúde da Vila Independência, onde é a Associação de Moradores do Bairro. Lá também durante a semana, tem reuniões do Alcoólicos Anônimos lá naquele lugar, então o pessoal sempre sabe onde é. Perguntou ali na Vila Independência onde é, o pessoal já sabe. Ali é no momento, tem sido o nosso maior contingente. Devo estar ali com uns 30 alunos, mais ou menos, ali na Vila Independência. Tanto é que na sexta-feira eu retorno para lá às 19 horas com mais uma aula, com mais uma turma. Quinta-feira é Cotiara, lá na Associação de Moradores. Galera da Cotiara que estiver me ouvindo, vamos chegar, a adesão no bairro ainda está baixa, temos bastante vagas na Cotiara. A sede da Associação de Moradores é ali do lado perto da Igreja de São Pedro, né? De frente à antiga residência ali, hoje a garagem da Cometa do lado ali, se não me engano. E a antiga Cimel, o pessoal que é dali da Cotiara sabe certinho, o pessoal que passa por ali sabe onde é, na Rua José Hipólito, é na principal ali, do lado da Igreja Católica, tem um prédiozinho ali de 2 andares, onde fica o posto de saúde no andar de baixo, e nós estamos fazendo ali, ministrando aula de capoeira, quintas-feiras, 19 horas. Vila Maria, que é o local onde eu moro, 19 horas também, na quadra da Creche Nova Esperança. Creche Nova Esperança, como eu disse antes, foi a minha primeira incentivadora ali, depois do mestre e contramestre. Ela fica ali depois da ponte, né? Passou você a ponte, atravessa a ponte do bairro Vila Maria. tem uma entrada esquerda. Não entra nessa primeira, entra Na segunda. Você vai fazer um contorno na mina. Tem uma mina d'água ali. Ah, sim, a Rua da Mina. Isso, faz o contorno da mina, passa por trás do quarteirão ali, vem beirando a linha, você já vai sair na frente do posto de saúde. Do lado do posto de saúde tem a creche, do lado da creche a quadra. Então nós estamos ali todas as segundas-feiras às 19 horas e atendemos também crianças, jovens, adultos e idosos,
Capoeira é para homem, menino e mulher, não importa a idade, só lutar quem não quer. A gente vai estar ali também. Então, com plano de... Desculpa. Tem uma turma para se iniciar em Amparo. Já tem 20 inscritos lá em Amparo. A gente só está adequando ali os horários, porque tem outros professores de outras atividades atuando no local onde tem disponível. Amparo é um distritozinho pequenininho, tem bastante gente ali precisando de arte, cultura e educação. E o polo de extensão da UERJ está chegando lá também com outras atividades esportivas, culturais e educacionais. E a gente está inserindo a capoeira agora também às quartas-feiras. Eu estou aguardando o Alan lá, que é o presidente da Associação de Moradores, me trazer o horário para a gente começar essas aulas. Então, recapitulando, segunda-feira Vila Maria, 19 horas. Terça-feira, CAPS, 9 horas da manhã aqui no Palácio Barão de Guapi. Terça-feira ainda, Vila Independência, às 19 horas, em cima do posto de saúde, na Associação de Moradores. Quarta-feira, Amparo, 19 horas, ou antes disso, a gente ainda não tem certeza, estou aguardando acertar direitinho o horário. Quinta-feira, Cotiara, sempre às 19 horas, as aulas de alunos mais velhos também podem ser feitas junto com os alunos mais novos. Eu consigo fazer um desenvolvimento de dinâmica específico para cada um. Existe uma movimentação específica de acordo com a metodologia do grupo para cada faixa de idade ali mais aproximada, e dá para a gente diferenciar bastante. Inclusive na Independência, por exemplo, eu tenho muitas crianças, mas agora está chegando um pessoal mais velho. Isso para mim é importante também, porque eu sinto que a galera mais velha, que já teve um contato com capoeira, que já jogou capoeira, está chegando porque também está sentindo firmeza na técnica, na movimentação, está vendo que é algo sério, que tem ali alguma coisa que eles possam absorver. Então, para mim, isso está sendo muito gratificante também. E sexta-feira, de novo, eu volto para a Independência. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu estou na atividade aí, maioria dos dias às 19 horas, só na terça-feira que tem esse horário matinal aí com a galera do CAPS. Eles saem de lá do CAPS, vêm com um psiquiatra, mais um professor de educação física que acompanha as atividades. E o retorno que eu tenho tido deles é que aquela introspecção ali dos pacientes está diminuindo cada vez mais. Eu também posso perceber isso nos treinamentos. Quem quiser pode acompanhar lá através do Instagram lá da UERJ, em Barra Mansa. Tem no Instagram, a Fundação Cultura também está sempre divulgando alguns acontecimentos aí do nosso coletivo, e eu tenho certeza que daqui para frente só vem coisa boa. Se Deus quiser, a gente continua trabalhando sério, braços dados aí com os amigos. Obrigado por estar sempre apoiando a gente, por estar abrindo esse espaço aí para eu falar um pouquinho da minha vida, um pouquinho do meu caminhar. E é isso aí, o soldador, garoto lá da Coringa, hoje professor de capoeira pela UERJ. Que coisa, hein? E lembrando que a gente, o polo de extensão da UERJ, ele tem outros cursos, inclusive, Isso, né? Tem um que eu falo aqui que sempre foi um projeto que me cativou muito, que é o de inclusão digital para a terceira idade, né? Importantíssimo. Porque tem muito vítimas de fake news, vovozinho em casa, né? Que não sabe postar uma foto no Facebook, não sabe conversar no WhatsApp. Né? Então é um projeto muito bacana que você, idoso que está nos acompanhando, né? E não só idoso, mas tem muita gente aí de meia idade, na casa dos 40, 50, que tem dificuldade, que sente essa dificuldade. Você pode, procura aí o pessoal da UERJ, né, para poder te ajudar. Você tem várias opções, ó. Você pode ligar lá na prefeitura para poder pegar informação, que é o 2106-3400, 2106-3400. Você pode ligar aqui também na Fundação, 3029-9366, 3029-9366, para pegar informação. Você pode entrar no portal da transparência da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, que lá tem informação, tem uma abazinha lá escrita assim, UERJ. Você vai lá, tem todas as informações. Você pode entrar no Instagram, UERJBM. Vai lá, manda mensagem pro pessoal, o pessoal vai te responder. Você pode entrar na biografia do Instagram do UERJBM, e lá também tem um site
que você é redirecionado e já consegue fazer sua inscrição. Maneiras tem. Tem esse de tem inclusão. diversas formas e que o Matuz está por dentro, Por de dentro todas, de todas elas. O cara não Cê tá de bobeira. Você tem, ó, o curso o projeto, né, ali, de inclusão digital da terceira idade. A gente tem karatê, zumba, Isso aí. futebol masculino, futebol feminino, teatro, Capoeira. capoeira. Pré-vestibular, Tem o pré-vestibular, tem as aulas de edição de A vídeo. minha sobrinha tá no pré-vestibular social. Então, assim, é uma maneira de você. Não tem como você ficar de Não fora, tem porque como, né? tem Tem atividades diversos para todo mundo. canais de Caminhada orientada, acesso, zumba, quer dizer, tem para todos os gostos, Tem assim, não é diversos possível. canais de acesso, vários lugares para você fazer sua inscrição. Exatamente. Se com toda dificuldade você tiver dificuldade com os meios de comunicação ou rede social, ainda pode ser feita uma ficha física no local das atividades. É só você achar É só lá onde você você fala assim, eu achar, quero você fazer sabe capoeira. que tem tal Eu lugar. moro onde? Na Vila Independência. Vou lá. A gente arruma moro uma ali na fichinha pra Cotiara. O você pessoal lá. do São Vicente, que tá mais Isso, próximo tá da Cotiara, pertinho pode ir ali, lá na desce Cotiara pra lá fazer. também. E é sobre isso, aproveitar o ensejo aqui, né, para parabenizar o Abílio e o Ricardo por essa iniciativa, por acreditarem, né, na cultura como um agente transformador de vidas. Eu falo A sempre gente sobre precisa isso. de mais pessoas assim, com essa visão. Que acreditam na cultura como esse agente transformador. Isso. Não como algo que a galera fala, coisa de vagabundo, não tem nada pra fazer. Não, é de acreditar maneira como algo que transforma realmente vidas, né? Com certeza, não tenho dúvida nenhuma das pessoas. disso. Eu acredito que eu seja um. Eu sou exemplo disso, cara. Eu não posso você é nem, um exemplo. eu não posso nem Nós pensar tem- nada nós- diferente, porque eu sou um exemplo disso. Eu vim desse lugar, né? Então, Então, é isso, cara. Você sabe exatamente o que eu tô falando. eu vim desse lugar. Eu era uma criança que fez parte, que a galera, aliás, isso é uma relíquia. Poucas pessoas vão saber do PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que era um projeto do governo. E eu fiz parte dele até quando fiz 14 anos. Quando fiz 14 anos era o limite, tinha que sair. Mas estavam abrindo algumas inscrições para o agente jovem. Legal. Eu entrei no agente jovem, então ali com 14 para 15 anos, eu fui fazer teatro e dança lá no Verbo Divino. E fiquei 4 anos ali fazendo teatro e dança. E dali fiz todos os cursos que podia fazer, desenvolvi, fui fazer outras coisas. Aí eu fui fazer dança no projeto Dança e Magia, fiz dança no projeto Magia, fiz balé durante 2 anos lá, saí do balé, fiquei um tempo sem conhecer o projeto Dança e Magia, voltei pro projeto Dança e Magia como produtor do projeto. Então, ou seja, Legal, hein? de bailarino, o cara que Que legal, dançava no cara. espetáculo de final de ano, eu passei a produzir o espetáculo de final de ano, com quase 200 crianças e adolescentes, 150 músicos de orquestra. Então Isso eu é uma sei, conquista incrível. eu sei da onde realmente a cultura me tirou. E a gente Entende? tem por obrigação de propiciar isso Pra pra outras quantas pessoas. outras forem possíveis. Entendeu? Eu fico com muita. Me dói muito no coração, eu falo isso para muitas pessoas. Perceber que o meu bairro já foi um ambiente de cultura, de 1001 atividades para as crianças e adolescentes. E hoje, infelizmente, na direção, né, na condução dos trabalhos dentro do bairro, a gente tem pessoas que não se importam mais. Tanto com a gente isso. tem que transformar essa Né? realidade, É né? triste isso. A gente A vai gente precisa fazendo transformar o isso. que pode, como pode, para fazer com que outras crianças como eu tenham o mesmo acesso que eu tive. Né? Sim. Porque esses projetos, que eram projetos do governo, mas que indiferem, que é como a gente está falando, né? O Guardiões do Quilombo está lá inserido Isso. dentro de uma comunidade fazendo essa transformação. Eu cito aqui, por exemplo, uma pessoa que eu conheço, que é a Sônia, do Universo Acreditar, que também está inserido numa área periférica fazendo esse mesmo trabalho. A gente sabe do potencial que tem essas associações, essas ONGs, esses projetos, para poder transformar a vida dessas Só não, crianças dá, e só adolescentes. não dá valor a essas políticas culturais e assistenciais quem não precisa. Exatamente. Se o cara nasceu num ambiente onde pra ele aquilo ali é coisa de evasão de dinheiro E desnecessário. é engraçado, né? eu não Porque as tenho pessoas como me perguntam argumentar com assim, esse cara, não, deixa cara, pra lá. mas como é que você sabe isso? Como é que você tem essas ideias? Como é que... Cara, eu ao longo da vida eu não só procurei estudar muito, entender muito.
eu tive a oportunidade de ter acesso a muitas um coisas. ambiente que você se inseriu. Então assim, eu fiz ali. aula de canto, eu fiz tudo que eu podia fazer dentro da área que eu queria, porque isso foi me propiciado dentro desses projetos. Quantos outros não? Não tiveram esse acesso, entendeu? Então assim, vamos mexer com papel machê, vamos mexer com papel machê, porque eu aprendi a mexer com papel machê quando eu tinha 9 para 10 anos lá nesse programa, lá nesse projeto. E hoje você é agente transformador, cara. Entendeu? Então assim, é entender esse ambiente que a cultura traz para todo mundo, que é como você falou, só não entende realmente quem não precisa, porque pode parecer algo de quem não tem nada para fazer, né? Ou já vem, às Já vezes, tá ali por estar em estigmatizado. área periférica, ele já vem marginalizado, né? Já é marginalizado desde que nasce. Mas não precisa ser assim, né? Não tem que ser Exato. assim, porque tem ali daquela criança que você já vê nela né, alguns, né, já vê nela um potencial marginal, ela vai ser lá na frente alguém que vai salvar a vida de outras crianças. A educação como alguém não transforma o mundo, transforma pessoas. entendeu? As pessoas Então transformam o a mundo. Já dizia Paulo Freire, gente tem uma coisa no olhar que a gente faz um julgamento e a gente já define a vida toda da pessoa, né? É muito triste isso, baseada né, no sei lá no que. E não precisa ser assim. E as possibilidades são infinitas, né? Cara, eu tenho muitas. amigos que assim, a gente fez parte de projetos juntos e eram pessoas que realmente ninguém via assim futuro, né? As pessoas não... porque pessoas parece já alguém que taxam foi de catado lá, aquele né? ali Catou e jogou lá. É. Igual, por exemplo, na sua aula. Vamos estar aqui como exemplo lá na sua aula, lá na Cutiara ou na Vila Independência, que seja. Você está lá dando aula de capoeira, alguém cata e fala assim, esse daqui não tem jeito mais não, já tentamos de tudo, vamos botar ele aí pra... E aquele que às vezes alguém acha que não tem, né, resultado, Vou fazer uma vírgulazinha aqui. Eu nunca soube quem foi, também não me importo com quem tenha sido e não tenho a mínima vontade de saber quem foi. Mas alguém falou pro meu contramestre um dia que eu não era uma pessoa indicada para estar na capoeira. E eu fiquei sabendo disso. Foi até interessante a situação, não vou entrar no mérito aqui, mas eu acabei ficando sabendo disso, que alguém teria chegado para ele e falado, cara, você tá dando aula para aquele cara lá assim, porque sou eu e meu irmão, né? Meu irmão também sempre junto comigo, desde pequenininho. Meu irmão é 8 anos mais jovem do que eu e sempre esteve me acompanhando. Também tenho que agradecer muito o apoio que ele me dá e a ajuda que ele me dá também nas aulas de capoeira, que ele tem a mesma graduação que eu. E alguém chegou pro meu contramestre e falou assim um dia, cara, você tá dando aula com esses dois caras aí? Eles eram lá da Coringa, assim, depois foram lá pra Cutiara, morava lá na Cutiara, isso. Irmão, graças a Deus o meu contramestre foi um cara também de mente aberta, falou, não senhor, a capoeira é justamente para eles, para os jovens periféricos. Se eles estiverem se encaminhando para um caminho que não deve, é agora que a gente tem que entrar com a capoeira como forma de resgate. Não só o grito de liberdade que salvou, que ajudou o preto lá atrás, vai ajudar eles agora. Então, em função dessa credibilidade que foi nos dada pelo contramestre, tudo isso que eu comentei aqui dentro do contexto capoeirístico foi possível de se acontecer. E hoje a gente está passando para frente de alguma forma esse crédito, né, cara? Porque é o fulano que não tem educação em casa, que não consegue lidar com os alunos dentro do colégio. É difícil, tá, irmão? Você manter 30 crianças na faixa de 8 anos até 14 anos, 15 anos no controle, 2 horas na aula de capoeira. Eu lido com o adulto, né? E o adulto já é difícil. Mas graças a Deus, cara, tá dando super certo, sabe? Eu tenho o respeito deles, eu também os respeito demais. Eu acho que essa troca ali de respeito é um dos fatores importantíssimos para uma boa relação. E eu também acredito muito no potencial dos meus alunos. Acredito não só em função da qualidade técnica que o meu mestre passa e eu pretendo e estou passando para eles, mas porque eu vejo uma sede de chegar nos olhos deles, sabe, cara? Daquela criançada periférica ali que vem do mesmo lugar que eu e você, que olha um cara da capoeira, que me vê às vezes dando uma entrevista, falando em algum lugar.
E sente que eles também podem chegar, cara, e vão ultrapassar, vão para diversos horizontes muito além daqueles que um dia eu prospectei, eles prospectaram. E isso eu falo sempre isso, cara, assim, a minha maior alegria hoje é ser considerado uma boa referência para quem é mais jovem que eu e acompanhou. Já disseram que a gente era uma companhia. Um período da minha vida, assim. Hoje, quando eu vejo alguém falando assim pra mim, por exemplo, alguma mãe que fala assim: ai, Matuís, fulano gosta muito de você. Nossa, fala de você lá em casa, que você dança muito bem, que quer dançar igual você, ou que quando crescer quer fazer o que você faz, não. Eu levo isso, assim, eu zerei a vida, né? Zerei a vida. A gente zerei a vida. Eu não preciso mais nada, porque é esse sentimento, cara, é as pessoas admirarem você e quererem minimamente se parecer com você, porque você entrega algo de bom. Se você é exemplo pra alguém, cara, você venceu na vida. Não, e um exemplo positivo, que é isso. Não, tô falando positivo, lógico. Que é isso se você é um exemplo positivo pra alguém, vindo da onde você veio, vindo da onde exatamente, eu acho que isso, assim, cara, é uma das minhas maiores alegrias. Vamos deixar bem claro que nós não estamos ricos financeiramente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Totalmente vamos com calma nesse ponto aí. Diferente. Mas é sobre isso, assim, a gente, eu me sinto muito, muito feliz, assim, muito, muito honrado, né, de ouvir esses relatos. E é uma responsabilidade muito grande, né, cara? Muito grande. Uma criança te olhando, ela tá te observando o tempo todo, o que você fala. O exemplo mais recente que eu passo, cara, é muito engraçado, né? Eu fiquei conduzindo lá durante esses últimos anos a Paixão de Cristo de Vista Alegre, né? Muito bom, muito bom. E aí mesmo. lá, cara, a gente tem um trabalho lá forte, assim, né? Eu estive envolvido lá em Rialto um ano, ajudei eles lá. Cara, eu estive lá também em 2018, a gente fez lá a comemoração deles de 35 anos e tal. E aí lá na Vista Alegre eu tenho um rapazinho lá que ele me acompanha, nos dias que tem apresentações, tal, ele acompanha, ele me encontra no meio do Matuís. Ele me encontra no meio da galera, ele vem, ele conversa, ele elogia, ele parabeniza, ele deve ter o quê? Uns 7, 8 anos de idade. Que legal, cara. E ele me procura. E se ele não me encontrar, se eu tiver de repente... ele tem você como uma referência. Ele me procura, ele quer conversar comigo, ele quer falar comigo sobre as impressões dele do espetáculo. Então você imagina, o que é você mexer na mente de uma criança de 7, 8 anos a ponto dela querer conversar com você. Um produtor cultural sendo formado aí desde a infância. Entende? Então assim, cara, o que dinheiro que paga isso? Não tem, cara, não tem grana que paga isso. Não tem, entende? Então assim, eu queria muito que as pessoas passassem minimamente por essa experiência, né? Que conhecessem, porque eu acho que... A sensação de utilidade que a pessoa tem, né? Isso aí transforma, né? E uma ação transformadora que você faz basicamente com zero recurso. Pois é, né, cara? Entendeu? É incrível. Com zero recurso. Eu acho que o recurso eu gasto a atenção e a dedicação. Eu né, gasto cara? quase nada pra fazer isso. Obviamente que quando você faz um espetáculo, uma coisa como essa, você tem um gasto ali habitual, né, normal, que é o gasto do espetáculo. Você produzir palco, som, não sei o que, blá, 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 blá. Mas esse retorno, ele acaba sendo, você gasta um total de... Eu não preciso entrar numa sala de aula, dar um curso para essa criança, para esse adolescente, para falar para ele que... Entende? Ele tá vendo na prática que assim, cara, isso é legal, vamos fazer isso daí. Né? Exatamente. Ele tá vendo vamos fazer esse negócio, porque esse negócio é legal, cara, olha só. Entende? E é legal que essas manifestações culturais sejam todas elas, na grande parte, conduzidas pelos moradores do lugar, né, cara? Eu acho que isso é tão interessante. Eu fui em Rialto, você tá falando de Vista Alegre, eu estive em Rialto, eu senti ali aquela atmosfera que é criada, né, cara? É a identidade do local. Cara, a comunidade... ela para aquele momento, porque assim, é muito engraçado isso, né? Eu tenho ali, faz uma coisa, no ensaio, eu tenho 30, 40 pessoas no ensaio, que acontece tipo uma quarta-feira, 7 horas da noite. Aí, olha só. E aí, na quinta todo mundo tem que trabalhar, cedo. E aí é engraçado porque assim, né? Eu olho ali no texto, né, no roteiro, e eu falo assim, gente, hoje faltou fulano.
Mas no contexto geral, faltou uma galera e tem 30 pessoas. Doideira, né? Parece que não, mas 30 pessoas no meio da rua ensaiando, cara, É incrível, traz né, assim cara? um rolê pra comunidade muito grande. Muito legal. É o cara que tá vindo de carro que vai manobrar ali, vai voltar para não atrapalhar e tal. Isso, você cria toda uma atmosfera. Envolve que a todos comunidade. se envolvem. Então assim, Eles eu acho que é anseiam, isso eles que a gente ficam tá falando. esperando a época do ano, né, cara? A galera, tá chegando e tal, na época tal, a gente vai começar a fazer. Tem que fazer isso antes. E aí assim, Tem cara, toda uma movimentação. você imagina, é isso que se um espetáculo como esse, que aí ele acontece uma vez por ano, né? Você tem ali uns 3, 4 meses de preparação, ele acontece uma vez no ano. Recurso e ele já praticamente faz zero, né, cara? Você já faz praticamente uma mudança dessa. Você imagina um projeto, um programa que ele é Constante. permanente. Que ele modifica a vida da comunidade o ano inteiro. É extremamente Cara, quando eu fui transformador. presidente da associação lá do Ciderlândia, eu fazia muita questão, eu falava com o Boi assim, Boi, 13 de maio, o que nós vamos fazer? Vamos botar essa que criança seja na uma rua. data, né? Vamos botar, mas assim, vamos botar essa Controvérsia, criançada na rua, vamos movimentar a comunidade. Eu acho que esse é o momento de dizer assim, olha, igual você falou, tem várias versões sobre a data, tem várias eu fiz um opiniões. bate-papo com meus alunos agora esses dias, eu percebi uma coisa extremamente alarmante. Muitos deles não tinham a mínima noção nem do que era um navio negreiro de verdade. Então assim, esse é o momento de falar assim, do que é luta vencida. Isso. Entende? Então assim, vamos ocupar a rua, dia 20 de novembro, vamos ocupar a rua. Que outra data que a gente pode ocupar a rua? O que mais que a gente pode fazer? Porque eu acho que esse é o lugar, entendeu? É o ambiente, vai tem se que estar. criando o costume cultural naquela comunidade. E a cultura passa a fazer parte cada vez mais da vida daquele pessoal. E isso vai gerando ali pra frente um impacto social incrível. Sem tamanho. Porque Sem tamanho. Todo mundo arrasta, né, cara? Quando você começa a entender o impacto, começa a se doar, o seu vizinho começa a perceber e fala, opa, aquilo ali tá dando certo, vou ajudar o cara.